No encontro de hoje, a gente vai discutir, então, afinal de contas, o que aconteceu no Leblon. Vamos lá. Eu quero começar com um problema. E o primeiro problema, ele é muito significativo porque fica evidente para a gente que a gente tem muito poucos meios, muito poucos instrumentos, muito poucas informações, muito poucos dados para poder avaliar com precisão. E aí é muito legal de entender isso, porque a gente criou um mundo muito interessante em que há muita facilidade de acesso a áudios e imagens. Quando essas imagens estão em movimento com os seus áudios, a gente chama de vídeos. Então, imagens, áudios e vídeos circulam na rede com uma certa facilidade. Um primeiro problema que a gente tem, então, para encarar é o fato de a gente ter apenas alguns segundos para tentar entender o que está acontecendo. Não bastasse termos apenas alguns segundos de imagem filmadas por um celular, a gente também não tem com clareza o que pode eventualmente ser dito por uma parte ou outra. E isso é muito interessante porque a gente passa a estabelecer sentenças sem que antes tenhamos passado pelas fases de julgamento e investigação. Nesse mundo prêt-à-porter, né, nesse mundo enlatado, nesse mundo tão para pronta entrega, nesse mundo onde você liga e trazem para você a comida, nesse mundo onde a gente não tem mais que esperar, a gente também não quer mais passar pelos processos imprescindíveis para chegar aos resultados. Há um caminho de processo até o resultado. Então, eu vou dar um exemplo muito claro para você entender o que eu quero dizer. Coisa de 10 mil anos antes de Cristo, a nossa espécie sai da condição de nômade para a condição de sedentária. Nesse momento, a nossa espécie passa a plantar e colher o que planta. Então, quando a gente passa a plantar e colher o que planta, a gente passa a ficar muito atento àquilo que colocamos na terra. E por que é imprescindível ficar atento àquilo que foi colocado na terra? Porque o tempo que vai ser gasto ali, a dedicação que aquilo vai exigir, vai oferecer para você um resultado que é condizente com aquilo que você, com a forma como você agiu. Então, quem planta couve, colhe couve, quem planta manga, colhe manga, quem planta feijão, colhe feijão. Essa volta inteira é para dizer que a Martina, resolvemos fazer um experimento com a Martina, que é colocar a sementezinha do feijão no algodão para que ela possa ver crescer. A Martina é uma criança de 3 anos de idade. Ela já é uma criança plug and play. Ela já é uma criança que chega até a loja da Claro e diante do papel comercial, ela tenta fazê-lo touch. A Martina já é aquela criança que quer agilidade na resposta. A Martina não é da geração que tinha que esperar o dia seguinte às 8h40 para assistir o desenho animado. Quando termina o primeiro episódio, o Netflix já avisa ela que daqui a 5, 10 ou 15 segundos dará início ao próximo episódio, que dará início ao próximo episódio, que dará início ao próximo episódio. A Martina é toda treinada para alguém que não espera. Ela é toda treinada para alguém que não precisa vencer os processos. Ela é toda treinada para alguém que pode focar tão somente nos resultados, porque o mundo que lhe é oferecido é um mundo plug and play. É um mundo onde você conecta e funciona. É um mundo que você pede e acontece.
Eventualmente, quando algum pedido seu demora, ela grita. E passamos, então, cumprimos o nosso papel de educar, como pai, mãe, irmã, a Maria, né? E o papel de educar é justamente o papel de entender que frustração não é maltrato. Ao frustrá-la, eu ofereço para ela condições de crescer um adulto mais sadio. Mas no mundo que construímos não é assim. No mundo que construímos, você está andando com seu celular na rua e, de repente, alguém manda para você um vídeo de um acontecimento. E, diante desse acontecimento, você quase que imediatamente cumpre as 3 etapas imprescindíveis do processo que conduz ao resultado: investigação, julgamento e sentença. Então, quando alguma coisa lhe é apresentada, é imprescindível o ato de investigar. Afinal de contas, o que aconteceu aqui? Quais são os elementos constituintes dessa imagem? Quais são os elementos constituintes desse áudio? Quais são os elementos constituintes desse vídeo? O que há por trás dos bastidores aqui que eu não tenho? Então, em uma aula de 1 hora, 2 horas, 3 horas, você recebe 47 segundos. É o suficiente para análise? É o suficiente para investigação? Eu já entendi que estamos nos acostumando a ouvir na velocidade 1,25, 1,5, 1,75, 2. Começa a crescer a pressão sobre o Netflix para que os filmes também sejam passados na velocidade de 2. O quanto perderemos na capacidade de investigar? O quanto perdemos na capacidade de análise? O professor que agora fala para você na velocidade de 2 faz com que você perca o gestual. O Netflix já tem a capacidade, então já tem essa possibilidade. Melhor ainda. Né? Você que me assiste nesse momento na velocidade de 1,25, 1,5, 1,75, 2, você perde o gesto, você perde a postura de corpo, você perde a pausa. A pausa que faz com que você entenda um conteúdo, a pausa que faz com que você sedimente uma ideia. Se todas as partituras são iguais, qual é a diferença entre os pianistas? A pausa. O quanto estamos perdendo quando a gente não mais investiga? Quando diante de um vídeo de 30, 40, 50, 60 segundos ou 2 minutos, a gente precisa oferecer imediatamente uma sentença. Mas sem que possamos nos deter para uma investigação mais atenta. Passada a fase de investigação, entramos numa fase de julgamento. Porque é preciso avaliar. Mais a mais precisamos avaliar. É certo? É errado? Pode? Não pode? E no mundo de uma complexidade crescente, continuamos binários. No mundo de uma complexidade crescente, continuamos sim ou não. No mundo de uma complexidade crescente, continuamos certo ou errado, falso ou verdadeiro, como se pudéssemos ser definidos como uma moeda que se apresenta na sua condição de cara ou coroa. Como se não houvesse por trás de cada um de nós uma infinita rede de complexidades que nos conduz a determinados comportamentos, a determinadas formas de pensar, agir e sentir no mundo. Como se eu mesmo e você mesmo não pudéssemos mudar de opinião porque decidimos aquilo com cólica. Pense você tomando uma decisão com fome. Agora pense em você tomando uma decisão com a barriga cheia. Muda o resultado final? E aí, se as investigações agora são tão rápidas e há uma imprescindível necessidade de julgamento também acelerado, porque você precisa imediatamente dar a sua opinião, no mundo onde é preciso... Nem todo mundo pode opinar.
Eu sei que estamos numa seara, num universo em que do cocô à bomba atômica a gente tem o que dizer. Mas lembre-se, antes o que eu e você dizíamos ficava restrito à sala de jantar. Hoje se espalha. E se espalha com muita facilidade. Até que ponto temos condições do manuseio desse megafone que potencializa a voz de quem quer que seja, dando a qualquer um o poder do exército de um só. Estamos instrumentados para um megafone tão poderoso? Estamos instrumentados para investigação e julgamento a essa velocidade? Estamos instrumentados para entender o impacto que causamos e, sobretudo, o impacto que recebemos de uma palavra lançada que atinge imediatamente dezenas, centenas, milhares, eventualmente milhões de pessoas? E como fica aquele que escuta? Porque o domínio, o exercício de controle sobre o discurso, ele se faz até aqui. Daqui para frente, o discurso é de quem ouve. Ah, vamos lá. Você já passou por situações em que você disse A e o seu interlocutor escutou B. No mundo onde não estamos protegidos por essa tela, no mundo onde há uma relação que se estabelece para fora dos limites do virtual, que nem sempre é virtuoso, você pode tocar os ombros do seu amigo, tocar os ombros do seu colega e dizer: escuta, não foi isso que eu disse. Mas nesse mundo em que a palavra é lançada, nesse mundo em que você ouve imediatamente o que foi dito e o transforma e o codifica da maneira que quer, e rapidamente realiza investigação e julgamento, com uma capacidade enorme de expansão do que você disse, quem é esse que te escuta? Quem é você que nesse momento me escuta agora sem que eu tenha sobre você nenhum tipo de comando, controle, ou mais, sem que você se sinta nem à vontade de chegar para mim e conversar comigo, afinal de contas você não me conhece. É possível que você esteja me vendo agora de Manaus e você acabou de ouvir a minha aula, que vai ser de cerca de 60 minutos, e você ouviu até aqui e aqui você desliga. Quem sou eu para você? Esses dias eu recebi um comentário muito interessante num vídeo. A pessoa disse: escutei até determinado minuto e achei isso, isso e isso, de modo que não escutei todo o restante. Então vamos traduzir isso para o mundo real. No mundo real seria mais ou menos assim: eu estou conversando com você e colocando a minha opinião, e você de uma hora para outra dá as costas e vai embora. Mas espera, eu me preparei para uma conversa de 60 minutos e você vai embora e me dá as costas com 10 minutos de conversa, com 5 minutos de conversa, com 20 minutos de conversa? O problema é que a chance de você compreender com clareza o que eu disse para você, sem que você me dê as condições de ir com o meu discurso até o final, é um problema. Você, de repente, agora me assiste no gravado, mas há nesse momento estudantes que me assistem aqui ao vivo. Alguns, por questão de infraestrutura ou por questões outras, irão embora no meio da conversa. Então é como se eu estivesse dando uma palestra e no meio você vai embora. O problema é que, ou não sei se é problema, mas a questão desse tempo é que essa pessoa
que deveria ter me ouvido pelos 60 minutos, me ouve por 20 e se sente no direito de tecer comentários sobre a minha fala. É claro que eu estou falando da minha fala porque sou eu quem estou dizendo aqui, mas eu queria chamar a atenção que isso também acontece com você. Porque aquele áudio de 20 minutos que você mandou para o seu amigo, que mais parecia um podcast, não foi ouvido inteiro. E você sabe que não foi ouvido inteiro porque você também não ouve. Dois ouvidos e uma boca, e continuamos falando muito mais do que ouvimos. As 35 obras de Platão, são diálogos. E por que diálogo? Porque no monólogo uma pessoa fala, no diálogo duas pessoas falam. Tese, antitese, tese, antitese, tese, antitese, síntese. Tese, antitese, tese, antitese, tese, antitese, síntese. E aí a gente tem passos adiante quando pessoas conversam e se conectam. Mas no mundo que construímos à la carte, no mundo que estamos construindo, onde se ouve pessoas em velocidade de 2, será que você me ouviu? Será que o que eu tinha para dizer para você foi dito? Será que o que você está dizendo está sendo ouvido? Será que o que você está dizendo está entrando aqui, né? Esse ato aqui, ó, a onda mecânica vem, né? Vem, ó. Ouvido externo, médio, interno, tímpano, cérebro, parte escuta, parte entende, parte codifica. Será que estamos fazendo esse passo a passo imprescindível para que as relações humanas possam se construir? Porque não é possível construir relações humanas sem que haja a troca. Não é possível construir relações humanas sem que haja o contato. Não é possível construir relações humanas sem que haja o ato de falar e escutar. E escutar. Eu sei que você e eu entendemos biólogos como estudo da vida. Mas logos de diálogo, de monólogo, também pode ser fala. Biologos é o ser que fala. Mas se você fala e ninguém escuta, para quem você fala? Se você diz sem que haja um ouvido para amparar, para receber aquilo que foi dito, para que você diz? Para quem você diz? Eu e você temos amigos que no meio da conversa por mensagem, ele já está escrevendo a resposta. Aí você fala, irmão, eu tô digitando, como é que você está digitando comigo? Se eu estou no meio da digitação do WhatsApp, como é que você está digitando do outro lado? Como é que... Né? Eu estou conversando com um vidente. Já teve amigo que eu parei a conversa, aí ele parou também. Eu falei, continua. Está sendo muito interessante uma conversa com um vidente. Porque enquanto eu escrevo, você já responde, então você sabe o que eu vou falar. Eu estou aqui gritando. Eu estou aqui lembrando. Eu estou aqui rememorando. Que não é mais, que nunca foi, talvez não seja também em tempos de curso de oratória. Todo mundo já fala muito. É imprescindível cursos de escutatória. É preciso escutar. É preciso ouvir. É preciso prestar atenção ao que o outro diz. Mas preste atenção, meninos, preste atenção, meninas. Escutar atentamente o movimento do rosto, o movimento do corpo, a palavra que é dita. Você não está carente de falar, você está carente de ouvir. E você está carente de falar porque ninguém te ouve.
O tweet é o som do pássaro. O tweetar é fazer o som do pássaro. E os pássaros são espécies que melhoraram muito o seu aparelho fonador, porque eles ficam muito camuflados, então eles precisam cantar, eles precisam emitir sons para atrair a outra espécie ou para avisar da chegada de um predador. Eu não sei se está claro o que eu estou dizendo, mas é o que se faz no Twitter o tempo todo. Tentar atrair a outra espécie ou emitir ruídos para avisar sobre um predador. Eu estou aqui para dizer que é imprescindível ler o texto inteiro. Eu estou aqui para dizer que é imprescindível ouvir o que o outro tem a dizer. É possível que boa parte de vocês já tenham ido embora. Eu já esteja falando isso para quase ninguém. Porque no mundo do YouTube você não passa de 10 minutos assistindo um vídeo. E eu tenho a ousadia de fazer vídeos de 60 minutos. E você vai ouvir os primeiros 7 e por algum motivo muito difícil de explicar, você acha que é capaz de deduzir os próximos 53 minutos. Enquanto o seu amigo fala, você diz em cima. E não vou falando de você, não. Estou falando da gente. A gente, mais a mais, perde a habilidade de escutar o outro. É claro que, nesse momento, eu vou fazer um comentário que é: eu não acho que a gente está perdendo a capacidade de ouvir o outro, não. Eu acho que a gente nunca teve. Porque o seu biso nunca ouviu a sua bisa. Vamos combinar? O seu vô, eventualmente, a sua avó. O seu pai até hoje não ouve a sua mãe. E o contrário também não é mentiroso. Pessoas não fazem diálogos, fazem monólogos consecutivos. Um fala e o outro escuta. Depois o outro fala e o outro escuta. Um fala e o outro escuta. Depois o outro fala e o outro escuta. Jogo de tênis. Você fica feliz quando o outro perde. Eu e você estamos dispostos a incrementar o discurso para a sensação da vitória. É bobice, Maria da Graça, correr tanto se vamos todos chegar ao mesmo lugar. Se chegarmos onde um dia quisemos, já é vitória. É preciso que a gente comece a ouvir. Você não vai saber o que eu penso se você não me ouvir. Você não vai saber o que eu penso se você não me ler. Você não vai saber o que eu penso se você não. A mensagem que chega no seu WhatsApp pode ser o grito de socorro de alguém. O áudio que chega no seu WhatsApp pode ser um grito de socorro de alguém. E você não vai conseguir descobrir isso ouvindo na velocidade de 2 minutos. Porque a pausa dramática que antecede o suicídio do corpo ou da alma não vai aparecer na velocidade de 2 minutos. O desabafo que mostra o coração angustiado não vai aparecer num desabafo de 2 minutos, numa velocidade de 2 vezes. Também não vai aparecer a alma que precisa de acolhimento em alguém que tem que mandar um áudio de 5 segundos ou não vai ser ouvido. Você está sofrendo e as pessoas à sua volta também. É de Renato Russo a frase: digam-me o que disserem, o mal do século é a solidão. Cada um de nós imersos em sua própria arrogância, esperando por um pouco de atenção. Eu vou repetir para você degustar. Diga-me o que disserem, o mal do século é a solidão. Cada um de nós imersos em sua própria arrogância, esperando por um pouco de atenção. E estamos todos fantasiando que somos super-heróis, homens de ferro e capitães Marvel espalhados pelo mundo. No elevador fingimos que olhamos os números para não se encarar nos olhos. Não nos encaramos nos olhos. E nos encarar nos olhos horizontalmente.
como aquele que quer ver o que está por trás da palavra, como aquele que quer ouvir atenciosamente o que vai ser dito, como aquele que ouve sem antes preparar uma resposta, porque não há uma resposta possível se você não ouviu a fala. Está claro. É imprescindível ouvir. Em um dos milagres de Jesus de Nazaré, acontece algo espetacular. Está em Marcos. No livro de Marcos. Trazem um surdo-mudo para conversar com Jesus. Para o milagre. Jesus o retira para o canto. Jesus o leva para a intimidade. Molha a saliva. Molha. Toca-lhe o ouvido e diz: Efatá. Efatá. Um dos poucos momentos em que os textos mantêm a palavra no original. E ele diz Efatá. Efatá é abra-te. Mas eu quero que você entenda, Jesus não lhe tocou a boca, Jesus lhe tocou os ouvidos. Jesus lhe tocou a boca. Efatá. Efatá. Olha para cá, abra-te. Será que não é isso que estamos precisando? De um milagre. Seja ele divino ou sociológico, mas me parece que só por um milagre abriremos as portas, porque não é possível falar sem que o outro ouça, não é possível ouvir sem que o outro fale. A comunicação. E aí, a gente volta ao esquema inicial. Porque como é que eu vou estabelecer as linhas de investigação se eu não tenho um vídeo inteiro do evento? Como é que eu vou estabelecer uma sentença se eu não tenho o vídeo inteiro do evento? Então a gente está pulando da investigação para a sentença, está fazendo julgamentos tortos, sem que tenha o mínimo de informações para que aquilo aconteça. O que me angustiou e me angustia nesse momento no vídeo é perceber que ali há pelo menos 5 personagens, para levar em consideração tão somente os 3 do carro, aquele ou aquela que atira o objeto, aquele ou aquela que vai atrás do carro. Esses 5 personagens estão agora imbricados em uma cena, sobre a qual temos alguns segundos e meia dúzia de 3 ou 4 comentários espalhados na rede. E cá estamos nós, como a personagem de Alice no País das Maravilhas, gritando: sentença antes, julgamento depois. Sentença antes, julgamento depois. Não houve tempo para investigação, não houve tempo para o julgamento, mas há a sentença. E cá estamos nós, protegidos pelos muros dos computadores que são os nossos, protegido pelos muros das telas dos nossos celulares, protegido da nossa covardia, protegido da nossa incapacidade de se mostrar para o mundo com nomes verdadeiros e não com apelidos meia-boca, a legislar sobre a vida alheia, como se não houvesse na outra ponta 5 pessoas, e não 5 personagens, mas 5 homens e mulheres, 5 pessoas de carne, osso, alma e tudo junto. Não é sobre fogo no parquinho, não é sobre polêmica, não é sobre... É sobre o outro. É sobre vidas. É sobre gente que está morrendo por dentro e por fora. É sobre formas de entendimento, de acolhimento, de cuidado. Os nossos braços longos são para o abraço, os nossos lábios são para o beijo. Nada do que é humano recorre à violência, nada do que é humano recorre à brutalidade. Não temos garras suficientes, não temos mandíbula para isso. Tudo no ser humano que é violência é artefato, é artifício. É faca, é armadura, é arma de fogo. Porque em nós nada clama para violência. Os nossos braços longos são para abraçar, velho. Os nossos lábios são para o beijo, de preferência de língua. Claro, com quem te convém. Ou o ósculo que traz a bênção. Os nossos olhos podem olhar tantas coisas belas. Os nossos ouvidos estão aptos para
ouvir coisas interessantes? E por que insistimos em usar tudo que em nós clama para coisas infinitamente grandiosas? Por que insistimos em apequenar pessoas? O post A apequena as pessoas. O post B diz sobre a necessidade de engrandecê-las. E aí a gente usa um meme. Enfim, a hipocrisia. E de memes em memes a gente se afunda numa areia movediça que nos parece cobrir a todos. De uma dor infinita de quem não acolhe e não se sente acolhido. Porque, ainda que houvesse dados para investigação, ainda que os houvesse para julgamento e ainda que os houvesse para sentença, é esse o nosso lugar? Que raio de vida é essa que a gente tem que passa horas e horas a discutir a vida alheia? E se você largasse a rede para ter uma vida tão interessante que vale a pena curti-la para fora das fronteiras de uma tela? E se a sua vida fosse tão interessante que ao invés de rolar horas e horas observando a vida alheia, eu e você tão somente nos enriquecêssemos na maior viagem que podemos fazer, que é a viagem por dentro? As maiores viagens que se pode fazer são feitas por dentro. Entendendo-se, prescrutando-se, observando os labirintos da própria alma. Por que horas e horas dedicado à vida alheia, quando a sua vida parece cada vez mais apequenada? Eu não sei se já pararam para refletir sobre isso, mas ninguém que fala mal de você está numa posição hierarquicamente maior que você. Ninguém que fala mal de você o faz pela frente, porque você anda rápido, é possível que o atropele. Aliás, ninguém que fala mal de você chama para conversa. Você mesmo sabe coisas terríveis sobre você. E se dessemos esse passo, esse salto, na direção de uma vida em que a nossa ganha contornos de tamanho interesse, que não valha mais a pena dedicar tantas horas a tecer críticas sobre alguém que não é você? E se ainda que instrumentados para investigação, julgamento e sentença, não quiséssemos isso, porque não dá tempo? Sabe o que é? Eu até tenho meios de investigar, julgar e sentenciar você, mas sabe o que é? Eu estou vivendo um grande amor e prefiro gastar esse tempo... Sabe o que é? Eu tenho muitos livros para ler e eu prefiro gastar esse tempo. Sabe o que é? Eu acabei de descobrir agora as obras do Van Gogh, do Klimt. Estou apaixonado pelo Kandinsky. Estou vendo todos os filmes do Scorsese. Sabe o que é? Eu acabei de me encantar por Woody Allen. E desculpa, mas entre perder uma hora conversando sobre cinco personagens num Leblon, eu prefiro instrumentar a minha alma para que ela seja maior do que parece. E se de uma hora para outra, imaginem que loucura, se de uma hora para outra ficasse visível a nossa alma e não o nosso corpo. A alma platônica, porque para Platão o conhecimento reside na alma. Então, imagine que por um instante ficasse exposto a nossa alma e não o nosso corpo. Será que as academias seriam livrarias? Eu fui malhar. Para onde você foi? Eu fui na biblioteca. Caraca, eu fui num centro de estética. É mesmo? Onde você foi? Eu fui num museu. Caraca, aí você tá bonitão, hein, cara? Você tá bonitão, hein? O que você tá fazendo? Caramba, eu tô assistindo só uns filmes aí maravilhosos. Porque o que estaria evidente seriam almas e não corpos. E estaríamos todos dispostos a mostrar para o mundo aquilo que aprendemos
cognitivamente, aquilo que aprendemos emocionalmente, e todos despidos dessa capa que chamamos corpo. Não haveria como mentir. Não há inveja boa. Inveja, por definição spinozana, a tristeza que sente com a alegria do outro. Inveja, por definição spinozana, a tristeza que se sente com a alegria do outro. Você conhece uma pessoa que passa o dia falando da vida das outras pessoas e adora assistir novela? Nada contra as novelas. O problema é que essa pessoa tem uma vida tão insuportável, mas tão insuportável, que levar a si mesmo ao teatro, levar a si mesmo ao cinema, sair consigo mesmo para um passeio, a dois porque a sós, é intragável. Alguém para quem a vida é tão insuportável que precisa viver a vida do outro. Alguém que precisa dedicar as horas que lhe cabe para fazer investigações, julgamentos e sentenças, porque se resolver olhar para si, é de uma dor infinita. Alguém nos altos dos seus 60, 70, 40, 50, 20, 30, ou 15 anos de idade, que já transformou a própria vida em algo tão insuportável que olhar para si mesmo é angustiante. Você não tem problemas em ficar sozinho. Você tem problemas em encarar a história que você está construindo. Por isso, quando chega em casa, você liga todas as lâmpadas, liga computador, rádio, televisão, porque você precisa de um barulho que possa desconectar você de você. Você não tem dificuldade de sair sozinho, você tem dificuldade de sair com você. E refletir sobre a própria existência que construiu até aqui ou que pretende construir. Os personagens do Leblon, daqui a pouco serão os de Ipanema, mais tarde serão os de Paris. Famílias dentro ou fora do Brasil a nos oferecer condições de olharmos para fora sem que precisamos olhar para dentro. Olhar para fora como uma espécie de remédio que nos salva a todos da incapacidade que temos de mudar a nossa própria história. É melhor olhar para o mundo que nos cerca. Imagina que caos se você resolvesse perceber que a casa está desarrumada, mas é por dentro. Um bocado de gente a tentar salvar o mundo e arrumá-lo quando o próprio quarto, meu Deus. De personagens e personagens aqui e ali, gastamos o nosso tempo na tentativa de fugir de nós mesmos. Costuma dar certo. E se morre assim, sem ter vivido. Pablo Neruda, poeta chileno, quando perguntavam qual a sua idade, ele dizia, confesso que vivi. Frase para muito pouca gente. E frase para cada vez menos gente. Eu faço um convite. Pense nas pessoas as 10 pessoas mais próximas de você. Quantas dessas 10 pessoas
estão tão atentas à própria vida que lhes falta tempo para pensar na vida de outras pessoas. Agora, inclua-se. Quantas horas roladas na timeline? Quantas horas gastas em curtidas de uma vida que não é a sua? Agora pensa no seu cotidiano, quanto tempo gasto falando de uma vida que não é sua? Quanto tempo gasto conversando sobre alguém que não é você? Agora pense o quanto isso contribuiu para a sua existência. 2, 3 horas falando sobre vida alheia, tirando aqui e ali um ou outro sorriso. E o que sobrou no final das contas para você? Uma ou 2 horas tratando sobre eventos que não lhe competem, e no final o que sobrou para você? Quem é você na fila do pão? E eu não estou falando isso para você pensar em quem vai olhar para você, eu estou falando de você para você. Quando você se olha e pensa na sua dimensão família, amigos, saúde, profissional, intelectual, espiritual, financeiro, social, emocional, quem é você? O que sobra? O que temos no final das contas no vídeo? Um personagem dirigindo um carro muito chique, 2 personagens com uma roupa muito comum no Rio de Janeiro, um personagem que lhe atira um objeto e um outro personagem que sai para tomar as dores. O que mais temos além disso? O que há de novo nessa cena? A espécie humana tem 200 mil anos. O que há de novo nessa cena? Ah, tá bom, hoje é o carro, ontem era um cavalo, depois era uma biga. Ah, biquíni da década de 50 para cá, talvez seja um pouco mais novo. Mas o que há de novo em 2 mulheres de biquíni? E eventualmente que estejam se beijando ou não? No final das contas, o que isso muda a sua existência e a minha? No final das contas, por que tiramos quase 60 minutos para tratar desse assunto? Porque eu só queria dizer que esse não é o assunto. O assunto de todo assunto é aquele que assunta. O assunto de todo assunto é aquele que assunta com assinte. O assunto de todo assunto é quando o assinte mostra que não entendemos que a história do mundo é sobre a nossa história. O mundo não vai deitar a cabeça no travesseiro no seu lugar. O mundo não vai achar muito legal rir na companhia de outra risada. O mundo nem vai lembrar de você depois que você morrer. É o completo esquecimento. Do século XVII fala-se de Newton. Do século XVIII a gente cita Kant. Do século XIX, sei lá, sobra Nietzsche. E os outros bilhões de pessoas? 2 quilos de pó é o que sobra quando desidratam seu corpo depois da morte. Chamam isso de cremar. É tudo que eu e você seremos em breve, 2 quilos de pó. Os 5 personagens do Leblon e eu e você passaremos. O que vai ficar é aquilo que nos permite chamar de confesso que vivi. A diferença entre lembrança e recordação é que a gente só recorda o que envolve o coração. A gente só recorda daquilo que envolveu o sentimento. A gente só recorda daquilo que nos atravessou profundamente. O resto, meia dúzia de 3 ou 4 lembranças. Viva uma vida que tenha muito mais recordações do que lembranças.
Porque os 5 personagens do Leblon e os próximos 5 vão passar. Mas só quem recorda vai poder responder a pergunta: quantos anos você tem? Com a frase: confesso que vivi. Não é sobre sobreviver, amigos. Não é sobre sobreviver, amigas. É sobre superviver. Enquanto ainda há tempo. Beijo enorme no seu coração. Vejo vocês por aí.